ele fica armazenado até que ele perca a sua atividade física, né, e esteja em condições de liberação para lixo comum. Apesar da gente ter condições de liberar ele como lixo comum, nós liberamos como lixo hospitalar. Tá? Uma prevenção maior que a gente faz, particularmente deste hospital, com relação ao rejeito radioativo. E como é que vocês fazem o monitoramento dessa vida radioativa útil aí? O monitoramento do material radioativo é feito através de detetores de radiação, né? Essencialmente detetores Geiger-Müller, onde você detecta e quantifica qual atividade e taxa de exposição que esse material radioativo tem no momento da monitoração, né? Existem valores definidos em norma para descarte desse material, e assim que esses rejeitos individualmente atingirem esses valores de descarte, eles são liberados. Nós trabalhamos com vários materiais radioativos. O iodo tem 8 dias de meia-vida, é o material que tem a maior meia-vida dos que a gente utiliza no hospital. Do hospital, os resíduos considerados perigosos são levados para o incinerador Vergueiro, em São Paulo. A incineração é aparentemente uma solução definitiva para o lixo hospitalar, já que reduz o volume de lixo a cerca de 25% e ainda as altas temperaturas teriam solucionado a questão da contaminação biológica desses materiais. Só que ao queimar materiais tão diferentes dentro de um alto-forno, com pontos de queima completamente diferentes um do outro, dá-se uma combustão incompleta dentro desses equipamentos. E isso faz com que se gere uma família de substâncias químicas altamente perigosas, que é a família das dioxinas e dos furanos. São substâncias muito pequenas, 1000 vezes menor do que um grão de poeira, capaz de pegar uma carona nesse grão e com ele ser encaminhado pelo vento a lugares longínquos. Essas substâncias têm características de serem teratogênicas e de serem cancerígenas. E o mundo todo se preocupa no monitoramento das fumaças, dos materiais particulados que saem dos fornos de queima de lixo hospitalar, pelo motivo da geração das dioxinas e dos furanos nesses processos. Hoje a maioria dos lixos hospitalares, eles estão tendo a destinação que tem o lixo comum. Então, isso está sendo também regulamentado, mas, como eu já disse, mas enfim, hoje é uma questão muito afeta aos municípios e aos estados, e que nós haveremos de entrar, mas eu acredito que a legislação que está sendo discutida, tanto no âmbito do CONAMA quanto no âmbito do Legislativo Federal, ela irá estabelecer normas, mas hoje eu diria que a competência dos municípios é muito desigual. Há alguns municípios que estão dando uma destinação adequada, são poucos, outros não estão dando destinação nenhuma. Eu fiz a minha roupa com tanto capricho e me chamam de louca porque visto lixo. E as crianças que me chamam de bruxinha, pobre, sem defesa, que defende a natureza, então me chamam de madrinha. Efigênia, a artista plástica e escritora que semeia seu trabalho pelas ruas de Curitiba, não para, é incansável e vai contando as coisas que o lixo lhe ensinou. Eu vejo o céu estrelado, eu vejo o clarão da lua, mas quanto lixo espalhado pelo chão da minha rua. Eu já pedi para o vizinho não jogar lixo no chão, bota tudo no saquinho que o lixo ganha pão. A história recente já conta numerosos casos de acidentes com usinas nucleares que hoje respondem por uns 17% da energia gerada no mundo. Three Mile Island, nos Estados Unidos, e Chernobyl, na antiga União Soviética, são dois dos casos mais conhecidos. Os rejeitos, o lixo nuclear produzido nessas usinas, continua a ser um dos problemas mais graves nessa área. E sem solução, como já vimos nos programas anteriores desta série, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Às margens da rodovia Rio Santos, entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis, ficam as duas usinas nucleares construídas pelo Brasil, Angra 1 e Angra 2. Juntas, elas geram cerca de 2% da energia consumida no país. Em Angra 1, já se acumulam 7.500 barris de resíduos nucleares radiativos e perigosos, principalmente os bastões usados como combustível.
É um depósito provisório, pois tal como os outros países que produzem energia nuclear, o Brasil não tem solução definitiva para esse tipo de resíduo, que precisa ser isolado durante milhares de anos. Há alguns meses, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei com as regras para a construção e fiscalização de depósitos de rejeitos radiativos. Esse projeto, entretanto, tem sido fortemente criticado por juristas da área ambiental, principalmente porque atribui à Comissão Nacional de Energia Nuclear vários papéis inconciliáveis. Caberá a ela construir e operar os depósitos, que serão licenciados e fiscalizados por ela mesma. Várias modificações foram sugeridas ao Senado. Enquanto isso, continua-se sem solução e sem locais para depósito que nenhum município aceita. Em Angra 1, hoje, há 92 mil quilos de lixo atômico, urânio, xenônio, césio-137 e plutônio, e não se tem a menor ideia do que fazer com esses dejetos que duram, em média, 40 mil anos. É preciso que a gente estabeleça as competências com maior claridade. O único depósito construído no Brasil para rejeitos radiativos está em Abadia de Goiás, perto de Goiânia. Nele estão sepultadas mais de 6.000 toneladas de rejeitos retirados após o acidente em que foi rompida uma cápsula de césio-137. Em 1987, a população de Goiânia viveu um pesadelo. Uma cápsula de césio semi-abandonada pelo Instituto Goiano de Radiologia foi aberta a marretadas por duas pessoas que trabalhavam num ferro velho. E 18 gramas de césio se espalharam pela rua 57, no antigo bairro Popular de Goiânia. Centenas de pessoas foram atingidas pela radiação que se espalhou a partir dessas 18 gramas. E 4 pessoas morreram. A partir daí, foi preciso encontrar um depósito para colocar milhares de toneladas de rejeitos contaminados pelo césio. A área escolhida foi esta aqui. Aqui estão 60% dos rejeitos, as toneladas de rejeitos mais perigosos. Neste outro depósito está o restante. Se dá para ver lá uma bandeirola branca, onde nós temos 4 poços em torno dos depósitos, onde são coletadas amostras de subsuperfície, tá? São coletadas de água. São coletados também sedimentos, tá? E vegetais e outros tipos que nós fazemos amostra no laboratório por acompanhamento para ver se não há nada, você entendeu, de vazamento, que esteja tudo sob controle. E não existe nenhum problema realmente, né? Mas elas estão em caixas de concreto também, cercadas por concreto. Estão cercadas, exatamente. São cercadas individualmente também por, você entendeu, células de concreto, além de estarem, logicamente, dentro das caixas metálicas. Agora, por que os aterros, esses depósitos, foram construídos assim, acima da superfície do solo? É um problema de lençol freático. Um estudo geológico se observou que o lençol freático vinha quase à superfície praticamente. Então, se optou por esse tipo, você entendeu, para dar maior segurança ao depósito e controle, inclusive. O lençol freático aqui, na verdade, ele está em média a 4 a 5 metros de profundidade e não atinge a superfície. Então, não há um contato direto com... porque foi feito o nivelamento do terreno, né? Uma base de 50 centímetros de concreto, e sobre essa plataforma é que foi construído tanto os 2 depósitos, né? Foi feito um estudo prevendo se poderia haver algum abalo aqui, qual a intensidade que seria. Que aqui já era o depósito provisório. Inicialmente foi o provisório e agora acabou sendo definitivo. A lembrança do acidente com o césio e suas consequências continuam sendo um tormento para as vítimas que sobreviveram. O grito da gente, principalmente, é aquele de não deixar que a comunidade, não deixar que a sociedade esqueça do acidente. A gente sabe que nós estamos vivendo cada dia mais dentro da era nuclear, a gente está cada dia mais dentro da radioatividade, e isso é muito perigoso. Eu me lembro de tudo, né? Desde o momento que os técnicos chegaram em casa, monitoraram minha irmã, que ela estava com a contagem alta de contaminação, até a morte dela, o tempo que eu fiquei isolado no hospital.
tem hora que eu não estou fazendo nada, eu fico pensando que vai ser de mim amanhã, se eu tenho possibilidade de constituir família, que eu também não sei. Aí essas perguntas ficam na minha cabeça. É meio difícil para mim entender. Você pergunta sobre isso para os médicos? Não, eu tenho medo, porque já me propuseram para fazer um exame, né? Pra ver se eu fiquei estéril ou não depois do acidente, porque é essa possibilidade. Aí eu tenho medo, até hoje eu não fiz, não. Aí chegando em casa, assim, bem próximo à casa da Bahia, né? Aí eu já estava isolando a área, já estava cheio de gente. Aí quando eles viram a gente de longe, eles conheceu e já acompanhou a gente, né? Foi lá para casa. Aí de longe, assim, bem longe já começou o aparelho desse sinal, né? Aí quando a Leide viu a gente, ela aproximou da gente. Aí o aparelho disparou mesmo. Aí ele disparou a gente no portão, né? E falou que não podia entrar, que a casa estava isolada. Terezinha Fabiano é presidente da Associação das Vítimas. Chegou a ir a Cuba em busca de tratamento para ela. Isso daí é o que importa também para a gente nesse momento, né? É um atendimento mais humanitário e um acompanhamento psicológico sério, porque não podemos encarar com naturalidade uma situação como essa que aconteceu com a gente. Tem mutação genética, porque isso nós sabemos através do jornal, mas nós não sabemos em quem. Na Universidade Federal de Goiás, o físico Fernando Pellegrini dirige um grupo que estuda qual foi o nível de absorção de radiações nos dentes de vítimas do acidente. Em uma das amostras, a avaliação feita por ressonância eletrônica é 2 vezes maior do que a análise feita pela citocinética. Mais radiação que recebida. Implica, né, a necessidade de acompanhar essas pessoas aí e ver, não é, o que ocorre ao longo do tempo e também a necessidade de realizar medidas com outras amostras e é o que a gente pretende fazer. Ciron Franco, diretor de arte desta série de documentários sobre o lixo, mora em Goiânia e é goiano. Como goiano e como habitante de Goiânia, sofreu na carne o episódio do acidente com o Césio em 1987 e ficou profundamente impressionado. Naquela época, Ciron fez uma série de gravuras retratando o acidente com o Césio que ficaram conhecidas no país todo. Mas isto ainda não saiu nem da cabeça e nem da emoção de Ciron Franco. Ele continua trabalhando o tema. E aqui, no ateliê, ele está de novo fazendo estas instalações para a Inglaterra, que tratam de novo do acidente com o Césio. É uma espécie de crônica visual, né, do acidente. Aqui, por exemplo, esse é um colchão feito em concreto, que ele vai em cima de uma cama de ferro. Aqui tem a cadeira, que é o símbolo de onde foi colocada a pedra do Césio. Aqui a marreta, né, que eles abriram a cápsula com a marreta, né. Então, eu usei o colchão como lápide, né? Então, aqui, ó, os pés, nesse outro aqui, você tem os pés da vítima aqui, né? É chumbo, porque o chumbo é que é usado para conter também o lixo radioativo, né? Então, é toda alusão a esse episódio, né? Aqui o cachorro, que foi feito também com chumbo, né? De forma que são 9 colchões que mostra essa coisa tão estranha que foi esse acidente, porque quando está lidando com fogo ou com água, você vê, né? E quando está lidando com a coisa do radioativo, a imaginação delira, porque qualquer lugar que as pessoas olhavam naquela época pensava que estava contaminado. Então eu usei os elementos que foi usado para conter o lixo radioativo, né? Que é o concreto, né? O ferro, o chumbo. Um dos ângulos mais complicados da questão do lixo está nos contratos que as municipalidades têm feito com empresas para coletar e aterrar rejeitos. Em muitas cidades brasileiras, o Ministério Público investiga esses contratos,
acusados de irregulares ou danosos para as prefeituras. Em São Paulo, principalmente, as investigações já vêm de anos no Ministério Público Estadual. Nós temos hoje cerca de 10 processos em andamento. São esses aí? São esses daqui, sendo que há 6 condenações já em primeira instância, não só das empresas que prestam serviço, como também do secretário municipal e dos diretores da Limpurb que assinaram os contratos e os aditamentos. Isso se refere à administração passada e já há um processo nesta administração. Na verdade, nesta administração existe um inquérito civil que foi instaurado com base numa representação feita por vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. Qual é o prejuízo dos moradores da cidade de São Paulo com isso? Em um único processo, nós podemos dizer que houve um prejuízo de 65 milhões de reais. E somando os processos todos? Olha, se nós calcularmos aí que existem 10 processos, são 650 milhões. Enquanto o drama do lixo se torna maior a cada dia, no Congresso Nacional não se consegue quase avançar com legislação a respeito. A Câmara dos Deputados constituiu uma comissão especial destinada a dar parecer a todos os projetos que dispõem sobre o tema resíduos sólidos. Você tem um projeto do Senado sobre resíduos hospitalares como principal, porque é o único projeto que já tem voto de uma das casas. E apensados a esse projeto do Senado estão 48 proposições, que no final a intenção é que o produto final do trabalho dessa comissão especial constitua a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E quando é que isso deve acontecer? Bom, a aprovação da comissão especial foi em maio, conforme eu já disse, mas os partidos foram chamados agora para indicar parlamentares que os representassem nessa comissão especial. E isso não ocorreu. Depois dessa longa pesquisa e documentação em 9 países e mais o Brasil sobre o desafio do lixo, a que conclusões se pode chegar? Por um lado, há uma preocupação enorme em se encontrar caminhos para reduzir o lixo, porque a produção de lixo é cada vez maior no Brasil e em toda parte. Mas, por outro lado, os estímulos para que as pessoas consumam cada vez mais coisas e o desejo das pessoas de consumir cada vez mais coisas, aliado à ideia de que o crescimento econômico é necessário, é indispensável e que sem ele não haverá solução para os problemas sociais, tudo isso leva a que se produza mais lixo. Como é que você vê essa contradição? Os descartáveis do consumo é que são um grande problema. As embalagens. As embalagens, exatamente. As embalagens, tudo aquilo que tem vida muito curta nesse processo de consumo. Então, não há uma incompatibilidade da economia global com a questão ambiental, a questão da geração do lixo. O que há, a incompatibilidade se dá pelo uso de tecnologias inadequadas, pelo uso de opções de materiais inadequados, materiais que são altamente descartáveis e altamente persistentes no ambiente, e esses sim vão acabar formando os lixos e dando todo esse conjunto de problemas. O que se vê é o seguinte: mantidas essas tecnologias que está se utilizando para poder se consumir, não haverá saída. A humanidade vai acabar não tendo mais nem o que coletar, porque não tem onde pôr esse conjunto todo de materiais. E é possível chegar a tecnologias que produzam embalagens que não sejam persistentes na natureza, não degradem a natureza? Em primeiro lugar, buscar embalagens com uma vida mais longa do que essa vida efêmera, de não mais do que 60 dias de vida de uma embalagem, a hora que sai da indústria até a hora que vira lixo. Isso é uma pressão muito grande sobre toda a estrutura social, toda a estrutura da cidade, etc. Só no Brasil se movimentam 7 milhões de toneladas dessas embalagens altamente descartáveis por ano. No mercado, talvez equivalente a isso, 5 a 7 bilhões de dólares de embalagens. Não se tem um fundo para pesquisa
novos materiais, vamos ter um fundo para pesquisa de novas concepções de embalagem. Agora, a redução no consumo de embalagens também não significará uma redução do crescimento econômico? Do segmento, talvez, o segmento vai ter que se repensar, vai ter que optar por novas máquinas, novos investimentos, novas tecnologias e muitas delas vão ser descartadas. Um outro ângulo dessa questão. Recentemente, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o WWF divulgaram um relatório mostrando que no nível atual de consumo no mundo, nós já estamos excedendo em 40% a capacidade de restauração da biosfera, considerando consumo de alimentos, consumo de recursos naturais e consumo de energia. Que esse déficit aumenta 2,5% ao ano. E que se todo mundo consumisse na mesma proporção de norte-americanos, alemães e franceses, nós precisaríamos de 3 planetas e não de um. Um planeta seria insuficiente. Você vê essa contradição entre consumo de recursos e produção de lixo e essa questão ambiental grave, central. Sem dúvida isso se dá mais até regionalmente e pontualmente, né? As cidades estão entrando em colapso quanto à questão dessa coleta e aterramento de lixo porque não está havendo mais espaço para fazer isso. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, ira ou desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos corações. A conclusão final a que se pode chegar é de que a sociedade precisa mudar seu pensamento e sua postura a respeito do lixo. Cada pessoa precisa preocupar-se com a quantidade de resíduos que produz. Perguntar-se para onde eles vão. Que consequências isso tem? Quanto custa? Quem paga? É preciso fazer do lixo mestre e conselheiro. Ver nele que estamos jogando fora uma quantidade enorme de alimentos e materiais e esgotando os recursos naturais do planeta. Que estamos desperdiçando tudo e junto uma parte da nossa vida. O lixo pode ser o nosso guia. Com sua ajuda, poderemos economizar recursos, conservar recursos, reciclar recursos. Aprenderemos, como diz o poeta Manuel de Barros, que o que é bom para o lixo é bom para a poesia. Redescobriremos na poesia do lixo o que é a vida e quem somos nós. Só que essa palavra, lixo, não é lixo, né? Aqui para nós não é lixo, é material. Não, solta um pouquinho antes, para eu poder ter a referência da entrada. Aí, isso aí. Vai de novo, tá? Onde vamos pôr as caixas de isopor? Onde diabos vamos pôr as nossas caixas de isopor? Como nos livrar das plásticas palavras ditas à mesa do bar? Palavras que vão dar no mar. Poluir é ir juntando o que restar de nós após as refeições. Nossos restos mortais, venenosas ilusões, milhões de garrafas vazias, cheias de alergias e aflições. Onde vamos pôr as caixas de isopor? A vida de mentira, ira ou desamor. Temos que encontrar um lugar no deserto aberto em nossos